Bom, eu e Marcelo a gente se conheceu no Brasil há 6 anos atrás e aí a gente tinha um sonho em comum, que era o sonho de fazer o intercâmbio. Eu sou formado em design gráfico Eu trabalhava na área de comunicação. e aí, como a maioria das pessoas do universo publicitário, eu acho que chega um momento que você fica um pouco saturado de tudo aquilo que acontece. Eu estava num momento em que eu estava um pouco insatisfeito com a minha carreira, não tinha certeza se era aquilo que eu queria. E isso acaba servindo como incentivo para você buscar uma coisa nova. Então, o inglês foi um pouco do propósito principal para a gente deixar tudo que a gente tinha e vir ter uma experiência num novo país. A gente veio para cá os dois com vistos separados, com visto de estudante, né? Porque os dois realmente tinham interesse de evoluir individualmente esse skill aqui, né? Então a gente veio com dinheiro para ficar os 7 meses e aqui a gente conseguiu mais recursos para conseguir renovar. Aí a gente conheceu a Good Day Oz, que foi uma coincidência também, e a gente acabou fechando com vocês. E aí foi super legal, porque aí a gente começou a ter o apoio aqui que a gente realmente precisava, que se a gente tivesse tido no início, seria muito mais fácil a nossa jornada aqui. Nós somos um casal gay e a gente buscou uma agência pequena no Brasil e a gente não recebeu as informações que a gente precisava no começo, né? Porque existiam algumas possibilidades de visto. A gente, por exemplo, poderia ter vindo para cá com um visto de partner, né? E apesar de que aquele não era o momento pra gente, a gente também não foi orientado sobre isso, né? Então é legal dividir com as pessoas que os casais gays podem vir para a Austrália sim como partners, né? Existem aplicações para isso. Então, se você já tem um parceiro que fala inglês e você quer vir para cá estudar e ele quer vir junto com você, vem como partner, porque isso vai ser muito mais fácil para você. Você vai ter um suporte financeiro melhor, porque o seu parceiro vai poder te ajudar compensando naquelas horas que você não consegue fazer de trabalho. Então, vale a pena se orientar bastante. Quando a gente resolveu renovar o nosso visto com a Good Day Oz, a ideia ainda era que a gente se desenvolvesse na área educacional, que a gente estudasse. E aí a gente começou um curso de gestão de projetos. Eu porque trabalhava com projetos culturais e ele porque trabalhava com projetos de publicidade. E o curso tem agregado bastante pra gente e agora acho que o próximo passo é um de nós fazer o Master e aí a gente entrar com o visto de partner mesmo. Aqui tem um trem que funciona muito bem, aqui tem um transporte público, né, de ônibus, com timetable. Então assim, a gente se impressionou positivamente com relação a isso, que é uma coisa que em São Paulo a gente nem imagina, né, de saber o horário que o ônibus vai passar é absurdo. O primeiro impacto que eu tive da Austrália realmente foi em relação ao comportamento das pessoas, né? Porque aqui é mais claro o quanto as pessoas respeitam o espaço do outro, né? Com a estrutura da cidade também, que é bem bacana, com muitas praias. Aqui também tem preconceito, tem muitas raças, tem muitas misturas, então vão existir raças e religiões que vão não se adaptar tão facilmente com isso, né? Mas mesmo assim, aqui o nosso maior desafio foi lidar com o nosso próprio preconceito, porque a gente veio de uma cidade onde não se anda de mãos dadas, onde sua mãe te alerta para você tomar cuidado para você não ser agredido na rua e tudo mais. E aqui a gente foi entendendo que, não, pera, eu posso segurar a mão dele no ônibus e ninguém vai me olhar. Não, pera, eu posso encostar nele no meio da rua que ninguém vai me olhar. Então a gente conseguiu até se descobrir mais como parceiro, porque em São Paulo era bem difícil a gente conseguir essa proximidade fora, né? A gente realmente se sentiu uma minoria, né? E aqui na Austrália a gente não sente mais isso, a gente se sente mais parte das pessoas e mais igual a todo mundo, assim. Eu acho que é um bom país para se morar. Eu fiz de tudo, trabalhei de cleaner, limpeza, todas essas coisas que a gente acaba fazendo por aqui. E aí eu acabei fazendo um planejamento de conhecer as pessoas, né?
para eu conseguir começar a trabalhar meu network aqui. Então eu conheci pessoas que eram da área, inclusive pessoas que trabalhavam em agências de publicidade que eu conhecia no Brasil. E aí você vai vendo que o seu universo lá do Brasil também está aqui, você só precisa ir aonde eles estão. E aí, na verdade, aconteceu uma coisa legal, porque eu, em conversa com uma outra amiga minha, que também é do universo de publicidade, a gente percebeu que aqui na Austrália tem muita oportunidade e que você pode fazer seu próprio trabalho ou seu próprio negócio. E atualmente a gente lançou um site que se chama imigrantes.com. Na verdade, o que a gente percebeu é que existem muitos profissionais bons fazendo conteúdo bom em todas as plataformas digitais. Então você tem youtubers, você tem pessoas na rádio, você tem pessoas que produzem música e às vezes estão fazendo canais no Spotify ou em outros lugares assim. Só que não tinha um lugar que centralizasse tudo isso e um atalho para as pessoas, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia quem eram as pessoas que trabalhavam com empreendedores e que poderiam me ajudar. Eu só consegui isso depois que eu fiz esse processo aí de quase um ano buscando networks e grupos de comunicadores e coisas do tipo aqui na Austrália. Então eu vejo esse projeto como um atalho mesmo para as pessoas, porque hoje você consegue entrar lá e você consegue ver quem são todas essas pessoas que vão dar estrutura tanto para você buscar por um freelancer, se você trabalha com comunicação, quanto um suporte de como você montar o seu business na Austrália. E é inspiracional, né? Você olha como que eles cresceram, quem são eles hoje, e aí você fala, poxa, eu acho que eu posso chegar aí também. A lição que a Austrália me trouxe até então é o quanto que eu podia fazer as coisas sozinho e eu não imaginava esse potencial, né? Eu sempre fui muito apegado com a minha família e uma das maiores dificuldades foi entender que o fato de eu sair da casa dos meus pais e morar do outro lado do mundo não era abandonar eles ou que a saudade deles ia ser muito grande e eu poderia sofrer com isso. Eu descobri muito mais potencial. Eu aprendi a decidir as coisas muito mais rápido, porque aqui você não tem muito tempo para brincar, então se alguém te faz uma pergunta, você tem que dar a resposta na lata, você não tem aquele tempo de dar ligadinha para a mãe e fazer uma consultoria, sabe? Então se vira nos 30, toma a decisão e faz acontecer, porque ninguém vai segurar a sua mão. A gente brinca um pouco que aqui a gente tem a real noção do que é o poder da imaginação e do querer. Porque aqui você pensa, imagina e as coisas realmente acontecem.